Boa noite a todos. Nós hoje estamos numa terça-feira, iniciando o Evangelho do União Espírita Luz Divina, com o Departamento de Ensino e alguns convidados. Com muita alegria por estarmos juntos mais uma vez, nós vamos pedir para nossa amiga Patrícia fazer a prece inicial por nós. Pode abrir seu microfone. Que responsabilidade! Bom, boa noite, amigos. Eu gostaria muito de que vocês elevassem comigo o pensamento em Jesus Cristo, em todas as entidades de luz, a corrente do Dr. Anselmo, pedir proteção para Deus, agradecer pelo nosso dia, agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos aqui, aprendendo, evoluindo, cuidando da nossa alma, do nosso espírito, para que a gente possa ser cada vez pessoas melhores, mais evoluídas, e que a gente possa também assim ajudar outras pessoas. Agradecer pela nossa saúde, pelas nossas famílias estarem bem, por nós termos nosso alimento, nossa casa, nosso trabalho, e por nós termos esse mundo todo para construir, novas oportunidades e assim evoluirmos na nossa missão. Peço para que toda a corrente do Dr. Anselmo que esteja presente, que vá na casa de cada um que está aqui e de todas as pessoas que precisam, das pessoas que estarão nas nossas mentes, e que todas essas pessoas sejam também abençoadas nessa noite, para que todas sintam a nossa energia e a nossa positividade por dias melhores de saúde e proteção. Muito obrigada, que assim seja assim uma ótima noite para todas nós. Gratidão, amigo, pelo carinho e pela energia. Muita paz. Eu rogo agora a energia e o amparo de toda a equipe espiritual para que a gente possa fazer esse bate-papo hoje, um assunto bastante delicado, muito abrangente, mesmo que alguns de vocês não tenham animal doméstico na casa de vocês, mas nós entendemos que é um aprendizado muito importante. Então, vamos lá, vamos começar com esse texto retirado do livro Aulas da Vida, do nosso querido Francisco Xavier. Ele diz o seguinte aqui: toda criatura caminha para o reino da angelitude, porque o amor ser-lhe-á sol no coração, dissipando todas as sombras da vida ao toque de sua própria luz. Então, a essência da lição que a gente vai conversar hoje é a nossa energia. Os amigos da espiritualidade, o Dr. Anselmo também sempre conversa com a gente sobre isso, acende a sua luz, porque cada um de nós tem a centelha divina, só que às vezes a gente esquece que ela existe e ela fica um pouquinho apagadinha, e aí a gente vai conversar sobre quais são essas consequências. Então, vamos lá. Na Revista Espírita, de março de 1860 a 1864, Allan Kardec abordou alguns assuntos que ele não teve tempo e condições de colocar nas obras da codificação. Então, nós precisamos começar a perceber que muitas das informações que estão nas obras da codificação, quais são as obras da codificação? O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o Evangelho, a Gênese, obras póstumas. São todas obras que Kardec codificou, coletou e organizou as informações que a espiritualidade mandou. Só que na época,
a ciência, a cultura, a filosofia do ser humano da época não tinha ainda condições de mente aberta para algumas informações que ele conseguiu colocar na Revista Espírita. Existe uma coletânea muito bonita que vocês podem acessar na internet. E se nós começarmos a ler as obras de André Luiz, a Revista Espírita, as obras da codificação, nós vamos perceber que muitas das informações científicas que estão lá, 2, 3, 10 anos depois, o mundo físico conseguiu colocar em prática. Então, são informações vanguardistas e que na época as pessoas não tinham condições de assimilar com profundidade. E esse assunto de hoje, ele é bastante delicado, porque Kardec não teve tempo e condições para explorar com mais detalhes a questão da espiritualidade dos animais. Então, vamos ver esse trecho da Revista Espírita. Há uma lei geral que rege os seres da criação, animados ou inanimados, que é a lei do progresso, a lei natural da lei do progresso. Todos os espíritos estão submetidos a ela pela força das coisas, porque é um processo natural. Pode um animal aperfeiçoar-se a ponto de se tornar um espírito humano? Aqui a gente podia, se desse tempo, abrir para todo mundo poder opinar, porque com certeza muita gente já se perguntou sobre isso. Pode um animal aperfeiçoar-se a ponto de se tornar um espírito humano? Será que eu já fui alface? Será que eu já fui pedra? Será que eu já fui formiguinha? Não tem gente que, por não ter estudado o processo de evolução do reino mineral, vegetal e animal, assimila de forma equivocada. Então, vamos ver qual a resposta. O animal, ele pode, mas depois de passar por muitas existências animais, seja no nosso planeta terrestre e em outros. Opa, aqui já está abrindo um assunto no planeta terrestre ou em outros. Então, aqui vem a reflexão. Será que só existe nesse universo imenso que o ser humano ainda não conseguiu detectar tudo que existe? Que só no planeta Terra existem seres viventes? Claro que não. Só que as condições do planeta, da estrela, cria possibilidades de corpos diferentes, de energias diferentes. Então, procurar seres humanos com os nossos corpos em outras moradas da casa do Pai não tem sentido. E aqui está dizendo que o animal, no seu processo evolutivo, vai um dia energeticamente chegar ao mundo humano. Vamos lá. Não sei se vocês já conhecem Marcel Benedetti. Marcel Benedetti, ele nasceu em 1962 e partiu para a Pátria Espiritual em 2010. Ele nasceu em Barueri, de uma família de operários e agricultores. E ele gostava muito da natureza, dos animais, e ele se tornou veterinário. Ele estudou na Unesp de Botucatu. Então, ele começou um trabalho diferenciado, falando sobre a parte energética, a parte espiritual dos animais. E um dos livros que a gente vai conversar hoje é Os Animais Conforme o Espiritismo. Então, nesse livro,
ele pegou questões das obras do Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, e comentou baseado no conhecimento de Kardec. Marcel Benedetti, ele desencarnou, e a informação que nós temos em função de trabalhar em algumas casas no trabalho espiritual dos animais, ele continua trabalhando como veterinário no plano espiritual. Ele se aprofundou, e o interessante também é que depois que ele foi para lá, ele aprendeu coisas que ele afirmou aqui e que ele descobriu que não era bem assim. Então, é importante a gente perceber que a vida continua, que o aprendizado continua. O Carlos está mostrando para mim aqui uma falha que eu cometi. As obras básicas: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, a Gênese. A última obra, eu falei obras póstumas, mas não tem lógica. Se é obras póstumas, ela foi escrita depois, né? Então, o 5º livro da codificação é O Céu e o Inferno. Obrigado, Carlos. Assessoria técnica é para isso, né? Então, vamos lá. O Marcel Benedetti continua estudando, continua trabalhando, mostrando que nós estamos sempre aprendendo. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 600, Kardec perguntou: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se, depois da morte, em estado de erraticidade como a do homem? Então, vamos entender bem o que é erraticidade. Erraticidade é um período entre o momento que eu desencarno, que eu vou para a pátria espiritual, até o novo processo de reencarnar. Então, aquele período em que a gente fica no plano espiritual entre uma encarnação ou outra é chamado de período de erraticidade. E ele está aqui questionando se isso acontece também com os animais. Vamos ver a resposta? Fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo. O espírito foi para o plano espiritual e o corpo voltou aqui para a Terra. Mas não é um espírito errante. Por quê? Porque ele não sofre as consequências da lei de causa e efeito. Ele não tem autonomia. O ser humano, todas as nossas ações, boas ou desequilibradas, têm consequência. Porque nós temos o raciocínio, nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos escolhas. O animal não, o animal é dirigido. Então, ele fica um período na erraticidade, mas ele não é espírito errante, ou seja, ele não sofre as consequências. Na sequência, ele diz o seguinte: o espírito errante é um ser que pensa e trabalha por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe dos animais. Porque os animais, eles não têm pensamento contínuo, eles têm pensamento fracionado, eles têm inteligência, mas é uma inteligência limitada à sua espécie. A consciência de si mesmo, que é o que constitui o principal atributo do espírito, o do animal depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Então, aqui nós temos uma informação nova. Ele, animal, que viveu, adquiriu experiências, isso fica registrado no seu espírito e ele desencarna. Volta para a pátria espiritual,
vai ser tratado, vai ser cuidado e vai naturalmente encarnar com rapidez, porque ele não tem que prestar contas das consequências. E aqui tem uma informação: espíritos a quem incumbe essa tarefa. Deus criou todos os seres viventes com a sua essência divina. Mas os animais, quem fica responsável pela criação, pela alteração de uma raça para outra, são irmãos nossos de uma outra morada. O processo deles de transformação não acontece no planeta Terra. Quem é responsável pela criação do corpo energético dos animais são os nossos irmãos de Júpiter. Então, é no planeta Júpiter que todos os animais do planeta Terra são criados, transformados, modificados quando eles mudam de espécie. Eles não se julgam médicos, eles se julgam engenheiros, porque eles constroem os animais como se fosse um carro que vai colocando peças e cada carro tem um formato. Assim acontece também com o corpo energético dos animais. Jesus, antes de assumir o compromisso de governar o planeta Terra, antes de tudo acontecer, os engenheiros siderais se reuniram e cada dirigente de uma morada da nossa dimensão, da nossa psicosfera, do nosso sistema solar, se reuniram com Jesus e cada um deles ofereceu uma colaboração. Quanta novidade, né? Pois é, os amigos de Júpiter ofereceram o quê? Cuidar dos animais. Todos os animais do planeta, aqueles que já existiram, que já desapareceram, ou que estão aqui atualmente, aqueles que vão desaparecer e aqueles que virão. É tudo responsabilidade da montagem e do cuidado pelos nossos irmãos jupiterianos. Na questão 602, os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Bom, eu acho que agora vocês já sabem a resposta, né? Porque a gente já começou a falar disso aí. Pela força das coisas. Razão por que não estão sujeitos à expiação. O que quer dizer expiação? Quando nós cometemos atitudes boas ou desequilibradas, sofremos as consequências. Aquelas que precisam ser corrigidas, nós temos a oportunidade no processo reencarnatório de fazer de novo, tentando fazer melhor, né? Para isso que a gente reencarna. Na 604A, a inteligência é então uma propriedade comum, ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem. Aqui já começa uma reflexão um pouquinho diferente, né? Está falando da nossa inteligência. Vamos ver a resposta. Sim, porém os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. E esse é o objetivo de estarmos reencarnando no planeta Terra, a nossa evolução moral. É para isso que a gente está aqui. Foi esse o objetivo de Jesus, quando ele assumiu a governadoria do nosso planeta e se comprometeu a vir dar os exemplos. Nós estamos aqui reencarnando quanto for necessário para a nossa evolução moral. E isso não acontece com os animais. Na 606A, então,
emana de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Será? Será que vem do mesmo ponto a inteligência humana e animal? Sem dúvida alguma. Porém, no homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Por quê? Porque já reencarnou infinitas vezes em condições diferentes até chegar no processo evolutivo de chegar ao primata. E a ciência fala do salto quântico que existe entre os primatas e o ser humano. Por quê? Porque essa mudança energética, essa mudança de responsabilidade não acontece aqui no planeta Terra. Os animais têm o seu processo de transformação em outra morada. Quando chegou na evolução dos primatas, o processo é outro que o ser humano ainda não conseguiu explicar, porque aí começa a haver a inteligência contínua, a parte emocional, a parte moral, que é do ser humano. Bastante coisa, né? Aqui uma reflexão sobre animais silvestres. Esse é um caso bastante sério. São aqueles animais que não estão acostumados a viver com os seres humanos. Quando esses animais são retirados do seu habitat natural, apresentam dificuldades de se desenvolver. Muitas espécies são praticamente incapazes de se reproduzir em cativeiro, porque a energia é totalmente diferente do meio onde eles vivem, porque eles têm uma função lá na floresta, lá onde ele foi criado. O tráfico de animais silvestres movimenta bilhões de dólares ao redor do mundo. O papagaio é a ave mais vendida no Brasil e no exterior, seguida das araras, periquitos, micos, tartarugas e tucanos. E há também aqueles animais que são criados em ambiente doméstico, como hamster, porquinho da Índia, calopsita, coelho e papagaio. Esses animais são considerados animais silvestres não convencionais. Aqui vem o questionamento, eu vou falar por mim, pelo que a gente já aprendeu, que não é bom a gente comprar animal. Não é mercadoria. Além dos animais silvestres, que muitas pessoas ainda têm esses animais vivendo em cativeiro e como se fosse transformado em um animal doméstico. Não é justo com eles. A condição de vida deles é outra. E mesmo comprar um gatinho, comprar um cachorro, eu particularmente não concordo. Você comprou? Tudo bem. Mas vamos analisar quais são as condições de vida das matrizes para que esses animais sejam comercializados. Quantos e quantos animais estão aí à disposição para serem adotados? E agora uma fofoca. Quem já adotou um gatinho ou um cachorro, concorda comigo que não somos nós que os escolhemos? Quando a gente chega, são eles que nos escolhem? Sabe por quê? Porque eles têm a visão aberta. Eles enxergam o nosso corpo energético, eles não enxergam só o nosso corpo físico. E eles identificam a nossa necessidade. Porque eles vieram com a função, o trabalho deles é doar energia. É para isso que eles vieram. E quando eles olham para a gente, eles identificam a nossa necessidade energética com o trabalho que ele sabe que ele precisa fazer.
Então, fica aqui a reflexão. Se você comprou, ótimo. Mas tenta não comprar de novo. Aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro, O Veterinário Elegante, que é um estudo da física quântica e supercordas para o veterinário, tratando e entendendo o veterinário e o tutor, porque a gente aprendeu que nós não somos donos, eles são nossos tutelados e nós somos seus tutores. Dono é uma coisa de posse, de apego. Tutor traz responsabilidade. Como tutor, eu preciso prestar atenção nas características e necessidades do meu tutelado, e não as minhas. Observaram que muitas pessoas, por dificuldade de relacionamento social, relacionamento humano, carências afetivas, se apegam de tal maneira aos seus tutelados que acaba transformando esses animais em ser humano. Então, esse é um chamamento que a gente vai conversar mais um pouquinho. Um trecho desse livro, que o Dr. José Eduardo Lobo, ele é responsável pela escola Equilibrium, que é uma escola que tem lá no Bairro da Saúde, onde a gente participa, em que os cursos de pós-graduação e de complementação para veterinários estão totalmente vinculados à medicina tradicional chinesa. Então, tem a escola e o ambulatório, onde todo o tratamento para os animais, todos os animais, são tratados dentro da medicina tradicional chinesa, sem usar nada de alopatia. Mas, como está aí no subtítulo do livro, eu já vou adiantar um assunto. O animal adoece porque o ambiente onde ele vive está energeticamente desequilibrado. Mas a gente vai falar mais disso. E o Eduardo Lobo participou, onde nós também estivemos com um grupo de estudos, onde a gente estudou as obras do Marcel Benedetti, intercalando com esse conhecimento dele, de Kardec e da medicina tradicional chinesa. Aqui nós temos o veterinário do futuro, que é um trabalho que ele está desenvolvendo em todos os lugares onde ele vai fazer os cursos. Equilíbrio entre matéria física e energia espiritual. Todos os seres vivos têm matéria física e energia espiritual, todos. Teremos cada vez mais a capacidade de entender e diagnosticar doenças, tratando a causa do corpo animal e relacionando o desequilíbrio do pensamento e energia do tutor, atingindo o que todos realmente querem, a cura total. Então, quando um animal doméstico, nosso irmão menor animal, adoece, a primeira pergunta, o primeiro segmento que eles fazem na hora da consulta é conversar com o tutor e perguntar: como que você está? Como está a energia do seu lar? Muitas vezes os tutores acham estranho. Não, estou bem. Só que aí ele começa a mostrar na doença do animal que significa aquilo na parte emocional. E aí o tutor começa a se identificar. E dessa maneira o tratamento começa a ter resultado positivo. É fácil? Não, porque a gente demora muito para se perceber. A relação de energia
entre animal e ser humano ocorre no nível mental. E a doença, como que penetra energeticamente através da dimensão orgânica, e então manifesta sintomas clínicos. O que quer dizer isso? Se o tutor está num desequilíbrio mental, emocional, está num processo depressivo há muito tempo, é um ambiente onde as pessoas se agridem, não conseguem conversar. Nós não temos muitos casos de pessoas que ficam doentes, vão ao médico, fazem exame, e o médico não detecta nenhuma doença no corpo físico. Por quê? Porque o desarranjo está na parte mental e emocional. E a gente somatiza. O que acontece com o animal? O papel dele, o trabalho dele é olhar para o seu tutor e doar energia. Vocês já repararam quantas doenças características do ser humano estão acontecendo com os cães e gatos domésticos? Pessoal que é da minha faixa etária, nós que somos sexigenários, quando a gente era criança, onde ficavam os cachorros, os gatos? Ficavam aonde? Brincando soltos no quintal. E aí, com a mudança da sociedade, esses animais foram trazidos para dentro de casa, dormindo na nossa cama, assimilando diretamente a energia dos humanos, encarnados e desencarnados. Quem aqui já teve algum caso de algum gato, algum cachorro que está olhando para a parede e fica bravo, rosnando, e a gente não vê nada? Porque eles têm a visão aberta, eles enxergam a dimensão espiritual. Então, eles sabem quem são os nossos amigos espirituais que vivem ali com a gente. E se são aqueles amigos de pouca luz, não é uma coisa bonita de ver, então eles ficam bravos, eles querem que esse amigo vá embora, porque senão o meu tutor vai ficar cada vez mais doente. É um trabalho muito bonito deles. A mente que interage neste processo, a mente emocional, é o início do processo de doença ou de cura. Então, é por isso que a gente estava falando. A gente brinca que o animal doméstico, nosso irmão menor, é um alerta para o ambiente onde eles vivem. Se os animais começam a apresentar enrolei a língua, problemas físicos, eu preciso olhar para o ambiente onde eles vivem. Por exemplo, é muito comum gatos e cachorros terem problemas de alergia, verdade? Aqui são algumas coisas. Os ambientes estão sobrecarregados da energia dos tutores. Nós fazemos a faxina no nosso lar com 1000 produtos químicos. Um mix, né? Para cada ambiente da casa, a gente tem um produto químico especial que o comércio nos apresenta. E o focinho deles fica a menos de 30 centímetros do chão. Então, eles absorvem todo esse produto químico que é tóxico para eles, porque fica em suspensão no ar. Uma das sugestões que a gente já coloca em prática há bastante tempo é substituir os produtos químicos de limpeza apenas por um: lisoforme. Mas não aquele lisoforme que tem 2 tipos agora, é o lisoforme simples, o original. Por quê?
Porque o lisoforme, depois de 20, 30 minutos, ele desaparece, ele evapora e não prejudica o processo respiratório dos animais. E uma outra associação, estou dando como exemplo a questão da alergia. No ser humano, quando a gente tem problema de pele, nós humanos, quando nós temos algum tipo de problema de pele, e nós vamos num médico homeopata, num médico de medicina alternativa, que vai olhar para o nosso emocional, o que ele vai perguntar se eu apresento o problema de pele? Ele vai fazer a gente pensar no seguinte: deixa as pessoas se aproximarem emocionalmente de você? Porque se eu estou com a pele feia, o que acontece? Eu vou repelir as pessoas. Então, é uma maneira de, emocionalmente, eu dizer, me deixa quieto no meu mundo. E eu começo a sofrer, porque eu fico fechado. Então, todas as outras doenças, se nós buscarmos explicações, a gente vai encontrar. Esse é só um exemplo. E o animal doméstico, que tem o papel de doar energia, assimila essa necessidade. Nos animais, é esse processo de recebimento de energias dos seres humanos quem coordena e age no corpo físico para o processo de troca de elementos da saúde ou da doença. Daí, quando a gente toma consciência, a gente vai se modificando. Vocês perceberam que quando a gente traz todos os temas aqui nos nossos evangelhos, tem um tema que aparece toda hora? Reforma íntima. Olha aqui de novo. A chave de um mundo melhor, de um ser humano mais saudável, dos animais domésticos saudáveis, depende de quem? Do vizinho? Não, é da minha mudança. Esse aqui é o Dr. Eduardo Lobo, do Instituto Equilibrium, e olha a afirmação dele, ele é bem categórico quando ele afirma isso, por experiência própria de muitos anos de estudo. O que em diversas situações falamos é que a geração dos pensamentos causa extremas alterações no ambiente, inclusive que a doença do animal vem sempre do desequilíbrio do tutor. Então, esse tema de hoje, ele não está solto aqui. Não tem nada a ver com os temas que a gente vem abordando, porque a chave desse tema de hoje é reforma íntima. Ele fez um livro, Eduardo, em conjunto com os amigos da espiritualidade, Estudo da Espiritualidade dos Animais. Esse livro não é psicografia. O Eduardo apenas ofereceu a mão e a mente, porque o texto todo é dos amigos da espiritualidade e dos jupiterianos. E um dos capítulos que muitas pessoas lidam com dificuldade é a questão do sofrimento dos animais. O animal, eles sofrem para evoluir assim como nós. Como são guiados, eles cumprem missões e lhes vão ensinar situações pré-estabelecidas. Pré-estabelecidas em que sentido? Na raça que ele está vivendo. No tipo de cão, no tipo de gato, no tipo de jacaré, no tipo de lagarto, no tipo de pássaro, no tipo de peixe. Então, em função daquele momento de aprendizagem já pré-estabelecido e não escolhido por eles, porque nós humanos escolhemos o que nós queremos planejar para a nossa próxima encarnação. Isso não acontece com os animais. A troca de energia intensa é essencial entre tutor e tutelado,
buscando o equilíbrio das emoções. Então, como tutor, precisamos amá-los, cuidá-los e respeitá-los, de acordo com as suas características. E teve uma gata linda que passou aqui na frente para dizer que eu estou certa, a gata Mia. E a gata Mia é uma história bonita. Eu vou contar ela depois para vocês. Eu estava aqui entre a troca de energia entre tutor e tutelado, buscando o equilíbrio das emoções. O papel principal do veterinário é curar o animal. Só que o veterinário do futuro, ele tem agora uma visão diferente, onde ele vai olhar para dois aspectos. O vértice material, que é o funcionamento da matéria orgânica, isso é o tradicional, mas ele vai olhar para a parte energética, que atua sobre os animais, mas em função de quem? Do tutor. Então, o veterinário do futuro, ele vai ser mais ou menos igual aquele médico antigo, aquele médico de família, que cuidava de tudo, de todos. Então, o veterinário do futuro, ele vai cuidar do ser humano, da parte emocional do ser humano, para que o animal não adoeça. Havendo a concretização, vai haver a cura integral e verdadeira, através da cura do tutor. Equilibrar a mente do tutor para equilibrar o ambiente. Então, evangelho no lar, tratamento espiritual, estudo, para trabalhar numa proposta de servir a Jesus no trabalho do bem. Desequilíbrio da mente do tutor, vejam aqui a seriedade, gente, quando falamos em reforma íntima. Desequilíbrio da mente do tutor criam larvas energéticas que se condensam e atuam fisicamente através de parasitas. Quando nós vamos para uma casa de segmento espiritualista, eles vão tratar, nós vamos em busca da cura, e eles atuam no tratamento do nosso perispírito, do nosso corpo energético. Eles vão nos curar? Não. Que não? Eu fui lá buscando cura, mas milagre não existe. Então, o que a equipe espiritual faz quando nós vamos na busca desses tratamentos? Eles fazem a limpeza energética do nosso perispírito, harmoniza os centros de força. E o que são essas larvas energéticas que são criadas no nosso perispírito? Os nossos pensamentos. Pensamentos negativos, de raiva, de angústia, de mágoa, de ressentimento, todos os pensamentos com falta de amor, é uma energia densa, que se transforma em pequenas larvas energéticas que vão se acumulando em alguns pontos do nosso corpo perispiritual. Se nós não nos modificarmos, essa energia chega no corpo físico. É o que aconteceu comigo. Eu criei o câncer de mama. Por quê? Muitos anos de mágoa, de ressentimento, de vitimismo, eu não me modificava. Essa energia chegou no corpo físico. É castigo divino? Não, é burrice minha. Que não aprendeu que o único caminho é perdoar. É aprender a viver com mais leveza, a ser condescendente com o outro. E aí, a equipe espiritual limpa energeticamente todo o perispírito, eu me modifico e eu me curo. Certo? Certo. Embora alguns períodos de dor, de lição difícil,
é uma coisa que meu espírito conquistou. Eu fiz por merecer isso pelas minhas atitudes anteriores. Então, nós vamos lá no capítulo do Evangelho do bem sofrer e do mal sofrer e aprender que eu tenho que viver da melhor maneira, essa lição que eu criei. E aí eu evoluo. E aí os animais domésticos não adoecem. Legal? Agora, um outro detalhe, assim, meio delicado para algumas pessoas. Hipermimados, tratados como filhos. Mostra a carência afetiva do tutor. No trabalho em que a gente participou e participa com os jupiterianos, eles são muito severos com relação a isso. Primeira coisa que ele diz assim: esse animal não saiu do teu útero. Respeite-o como animal, ame-o e cuide-o. Então, essa carência que muitos de nós temos, o animal vem suprir porque ele não reclama, ele não questiona, ele só doa energia. Muitas pessoas chamam de filhinho, de benzinho. Falar, tudo bem. O problema é a parte emocional que algumas pessoas colocam quando chama de filhinho, porque o considera como filhinho. E aqui a gente abre um parênteses de um assunto que precisa ser bastante discutido e aprofundado. Os animais, principalmente os domésticos, né, que são tratados como seres humanos, quando eles desencarnam, que chegam no plano espiritual, antes de poder reencarnar, eles passam por tratamento para resgatar a sua personalidade animal. Vejam como a coisa é séria. Muitas pessoas tratam como gente porque acha que é carinho. Então fica aqui o questionamento. Vamos estudar, vamos conhecer o que nós estamos fazendo, porque nós estamos assumindo uma responsabilidade muito grande, comprometendo o processo reencarnatório desses animais que a gente ama. O animal é o termômetro da família. Então fica aqui o alerta. Animal doente, animal desequilibrado, vamos olhar para os encarnados que moram no ambiente onde esse animal vive. E também, como nós falamos em reforma íntima, sintonia mental, porque em função da minha sintonia mental, eu vou trazer os amigos da espiritualidade. Então, eles também vão mostrar para nós que a nossa sintonia não está bem quando eles demonstram que tem alguma energia ali que não é muito agradável. O futuro dos animais na Terra. Estamos vivendo um momento de transição que faz parte do planeta. Se nós formos estudar a geologia do planeta, as várias transformações que o planeta já viveu, os animais que já existiram e que são extintos, que foram extintos, a própria configuração física do ser humano mudou muito. Um dia eu estava brincando, meu irmão é 10 anos mais velho que eu, e a gente pega algumas fotografias antigas, e ele tinha esse osso aqui do pescoço, que a gente chama de pomo de Adão. Antigamente, os homens tinham esse ossinho aqui bem saliente. Se vocês prestarem atenção, isso desapareceu. É uma coisa tão simples. E quantas outras coisas se modificaram na nossa estrutura física nos últimos 100 anos? Então, o planeta tem quantos milhões de anos? Então, isso que a gente está vivendo agora, da transformação do planeta, não é novidade. Aconteceu e vai acontecer muito. Temos alguns animais que foram extintos? Sim. Tem alguns animais que vivem entre nós que já estão sendo extintos? Também. Então, vamos lá. Segundo os jupiterianos, estão sendo transferidos para outras moradas onde continuarão sua evolução. Nós temos um exemplo
esqueci o país, onde vários animais morreram com o fogo. Era nesse Canadá? Não. Austrália, acho que foi, né? Esses animais já cumpriram o seu papel aqui na Terra. E para que eles pudessem ser levados para reencarnar em outras moradas e poder evoluir, eles precisaram criar uma situação que só atingisse aquele grupo de animais, não outros animais e nem o ser humano. Os animais entraram em sofrimento com o fogo? Não. Antes do processo físico acontecer, o espírito do animal foi retirado. Então, o que sofreu consequência do fogo foi apenas o corpo físico, que é um processo natural. Mas os animais não entraram em sofrimento de dor com o fogo. E esse é um aprendizado muito lindo. A previsão de que todos os animais atuais já não estarem aqui entre 50 a 150 anos depende, vejam a seriedade do nosso compromisso. Olha essa afirmação. A previsão de que todos os animais atuais já não estarem aqui está entre 50 a 150 anos, dependendo da capacidade evolutiva do planeta e do ser humano. Reforma íntima. Nós não temos mais escolha. Nós temos que nos melhorar. Nós temos que ser capazes de pouco em pouco, mas não lentamente, praticar o que Jesus ensinou. Os novos animais serão diferentes e adaptados à nova realidade do mundo regenerado. Então, nos próximos 100, 150 anos, o ser humano mais evoluído vai ter animais diferentes do que nós conhecemos hoje. Como os animais são reflexo do tutor, que é o ser humano, suas doenças quase não existirão mais. O ser humano vai estar mais evoluído, mental e emocionalmente, então o ser humano vai adoecer menos. E, por consequência, um ser humano equilibrado terá animais equilibrados. Então, os animais desses próximos anos do planeta já num caminho de regeneração mais avançado, os animais não vão mais adoecer, porque o ser humano estará mais saudável emocional e espiritualmente. Aqui na questão 597. Pois, se os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Será que a gente está falando de alma? Na 597A, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se o quiserdes chamar. Isso depende do sentido em que se toma a palavra, mas é inferior à do homem. Olha que poética essa afirmação. Entre a alma dos animais e a do homem, tanta distância quanto a alma do homem e Deus. Então, quantas encarnações os animais precisam vivenciar em várias espécies, em várias condições, para adquirir bagagem de vivências. Por isso a importância da gente conversar com eles, tratar bem, cuidar, respeitar, porque eles estão assimilando. A nossa gata, o Carlos está me passando uma informação que eu esqueci. Jupiterianos, 100% das doenças é em consequência do desequilíbrio do tutor. Isso é muito forte. Então, fica aqui a grande lição desse nosso encontro de hoje. Ou seja,
reforma íntima. Eu levanto esta bandeira. Eutanásia, não. Porque como nós vimos aqui, o animal tem alma. Ali tem um espírito. Quem decide o tempo de vir e ir é Deus. O ser humano não tem essa competência. Muitos veterinários fazem eutanásia com naturalidade, mas um dia vão descobrir que espiritualmente é um compromisso muito sério. E esse assunto, ele é bastante delicado, porque muitas vezes as pessoas, acreditando que o animal está em sofrimento, entendem que fazer a eutanásia é um ato de amor. Mas eu me posiciono, eutanásia, não. Porque é Deus quem define o tempo. Quando um ser humano está em fase terminal, naquela condição difícil, que tem que virar um pouquinho para cá, tem que colocar equipamentos, a pessoa está muito fragilizada. Você faz eutanásia? Ou a gente busca medicamentos para sedar a pessoa, para sentir o menos dor possível, para ficar o mais confortável possível, até o momento que chegou a hora dele ir embora? O animal é a mesma coisa. E o que está fragilizado é o corpo do animal, o espírito não. Se você tem um animal com algum problema físico bastante delicado, agradeça a oportunidade de você poder cuidar dele. Ele está te dando uma lição muito grande de resiliência, de aprendizado. E quem tem a sensibilidade consegue olhar nos olhos desse animal e perceber o quanto ele está vivo ainda. É só o corpo que está frágil. E na maioria das vezes, quase totalmente, a lição é para os tutores. Então eu levanto a bandeira. Eutanásia, não. Se você já fez, fez. Mas, por favor, estude, pesquise, porque eu acredito. Eutanásia, não. Porque ali existe um espírito. O Carlos está lembrando aqui para mim que eles não têm livre-arbítrio. Nós sim. E nós vamos prestar conta das nossas ações. Finalizando, nós temos aí algumas figuras, não sei se dá para identificar muito bem. Aqui nós temos uma cadela que está amamentando um gato. Aqui nós temos um cavalo e um gato que está se relacionando. Aqui um cabritinho e um pato. Um macaco e um tigre. Aqui é uma anta e um gato. E aqui um cachorro e um gato. Então, os animais estão nos mostrando o quanto eles são capazes de se relacionar, coisa que antigamente a gente não via. Então, está acontecendo mudança? Sim, está. E finalizando, Senhor, fazei com que o amor aos animais se espalhe e seja um amor a todos, mares, rios, matas, cidades e a todas as pessoas da terra. Gratidão, amigos, por essa oportunidade. Esse é um conteúdo que a gente entende de grande profundidade e de muita responsabilidade. Eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar isso com vocês e agora eu abro para vocês poderem
falar, questionar. Ah, deixa eu contar a historinha da nossa gata Mia, nossa tutora. A gente trabalhava, o Carlos e eu, numa instituição beneficente aqui na Pauliceia, na Cindy, no Bazar. E tinha uma gata que andava pelos telhados, ela e outros que andavam pelos telhados. E uma vez por semana eles se reuniam para fazer o evangelho antes de começar a trabalhar. E num desses dias apareceu uma gatinha rastejando, chorando muito, perto da roda do carro do Carlos. E aí, decisão, fizeram evangelho e falaram: Carlos, pega esse gato e leva para o veterinário. Parênteses. Carlos e eu nunca tivemos gato na vida, só cachorro grande. Então, tinha que cuidar. Então, tem um veterinário que trabalhava com a gente lá no Francisco de Assis, que tinha um trabalho com os jupiterianos. A gente ligou para ele, ó, tem um gato assim, tá chorando muito, eu não sei o que acontece, ele está se arrastando. Traz aqui. Levamos, ele medicou, tirou raio-x, então foi identificado que ela foi agredida e fraturou a coluna e a pata traseira. Ela tinha em torno de 7, 8 meses. Então, foi tratada pela medicina e levamos, na primeira consulta que teve um atendimento com os jupiterianos, a gente levou e eles explicaram que ela levou um chute e fraturou, mas como ela ainda é muito novinha, que não ia ser necessário fazer cirurgia, que o organismo dela ia se recuperar. E uma outra coisa muito linda, ela seria de raça grande, mas como ela estava prenha, eles colocaram uma válvula na coluna dela, no corpo energético, para ela não crescer, porque senão ela ia sentir muita dor, por estar prenha e por ter feito aquela fratura tão grande. Ela teve 5 gatinhos, doamos 4 e um ficou com ela. Dá 3 vezes o tamanho dela, que seria mais ou menos o tamanho que ela seria, né? Então, o nome dela é Mia, ela é uma guerreira, porque ela delicadamente não demonstrou dor e muito gracinha, né? Cuidando de 5 gatinhos ali, para nós foi um aprendizado. E agora eu digo para todo mundo, gente, ter gato é muito bom. Ter cachorro sempre tive. Mas o gato é uma experiência bem diferente, eles são muito independentes. Mas o engraçado é que o pessoal acha estranho, porque quando a gente está chegando em casa, os dois vão esperar a gente no portão. Então, é muita troca de amor, ela deixou muita experiência. Eu falo que, de vez em quando, eu converso com ela, né? Falo assim, nossa, eu nunca imaginei ter gato, e principalmente que eu iria conversar com o gato e que ela iria miar de coisa diferente, dependendo da situação. Eu falo para ela, olha, Mia, eu sou muito grata a você. Quando você virar gente, lembra que você foi muito guerreira, seja um ser humano bem valente. Gente, eu abro para vocês agora. Já são 9h08. Quem vai falar alguma coisa, quem vai acrescentar, questionar, dar exemplos? Quem vai? Abre o microfone e fala o seu nome. Luz, Nelly, eu tive uma experiência muito engraçada essa semana. Que toda vez que eu chego em casa, o Policarpo, porque eu moro em apartamento, então ele me espera na porta da cozinha. E eu cheguei ontem, eu abri a porta, eu fui abrir a porta, tudo, e eu só ouvia mingau, mingau. Falei, meu Deus, o que foi que aconteceu? Ele estava dormindo na sala e a porta da sala, com vento, fechou. Então ele ficou preso aqui na sala.
sem comida, sem água, porque fica tudo lá guardadinho, no lugar dele. Mas olha, eu nunca vi. Ele Ele estava foi. brigando com você, né? Estava chamando atenção. Você me abandonou! Olha, mas foi muito engraçado. Ele preso na sala, porque até a porta tem proteção, tudo, mas acho que deve ter ventado muito e a porta fechou. E ele ficou preso. Olha, Então, eu acho que você e tem que ele. substituir a palavra. A palavra que você está usando, bem engraçado, acho que não bem é bem essa a palavra, né? Não, mas é que eu achei assim interessante, porque eu estranhei o fato dele não estar na porta. E quando eu abri a porta, eu vi ele miando, miando, miando. Falei, mas meu Deus, você achou que eu ia te abandonar sem comida, sem nada? Você sabe que eu sempre chego essa hora. Aí ele foi, comeu, e ainda olhou para mim e miou. Acho que é como você falou, Luz. Você me abandonou. É isso Ah, aí. mas Deixa eu aproveitar e falar uma coisa, um aprendizado nosso. Quando a gente sai de casa, a gente tem que chegar perto deles e falar: eu vou sair olhando para eles, eu vou sair, eu vou em tal lugar, mas eu volto. Você tem que passar essa informação, porque no- eles têm um campo de captação de energia, de distância, e que se eles não souberem dessa informação, eles ficam tristes. olha, Luz, eu sempre achava que eu era meio estranha. Mas toda vez que eu vou na academia, que eu saio para fazer algum trabalho de rua, piriri, eu sempre digo a ele: olha, eu vou sair, vou alimentar seus irmãozinhos, os meus, mas eu volto. Eu vou na academia, mas daqui a pouquinho eu estou aí. Eu sempre faço isso, Luz. Ok. Uh, você tocou num assunto que a gente falou de certa maneira. Quando você sai para fazer os trabalhos nas ONGs, a gente nunca volta para casa com energia limpa, harmoniosa, porque a gente entrou numa outra energia de dor. Então, antes de entrar no nosso lar, é importante, antes de entrar, o nosso lar é o nosso santuário. Só entra no nosso lar, tanto física e espiritualmente, quem a gente autorizar. Então, antes de entrar dentro do nosso lar, quando a gente vem da rua, vamos parar, respirar e pedir a Deus e os seus mensageiros que nos limpe, que a gente entre no nosso lar só com a energia que é nossa. Esse é um aprendizado que eu estou compartilhando com vocês. Vamos lá, quem mais vai falar alguma coisa? Nosso tempo está estourando, mas dá para mais alguma coisa. Vamos lá, quem vai falar? Um, dois e? Um, dois e? Quem aí tem animal doméstico, que é tutor e tem depoimentos para fazer? Olha, é a Patrícia. Patrícia, fala. Eu sou assim, quem me conhece sabe que eu sou simplesmente doente por animais, né? Eu dou minha vida por eles. Eu tenho uma paixão que eu acho que vem de outras vidas, né? E eu converso, eu trato como filho, eu me dou muito. Eu acho que o dia que o ser humano conseguir ser 1% do que o animal é, né, a bondade, que eles têm o amor, esse mundo vai ser muito melhor. Eu adotei uma cachorrinha e, como você falou, ela me escolheu. Eu perdi uma de 15 anos, fiquei muito mal, fiquei doente, entrei em depressão, tive psoríase, tive tudo, de tão, tão dolorido que foi aquela perda, né? 16 anos comigo, com meu marido, a gente não tem filhos, ela era a nossa bebezinha. E aí na internet, nessas fotos, eu vi uma cachorrinha muito debilitada, praticamente morta. A moça estava pedindo ajuda para o tratamento dela. Eu ajudei, doei um dinheiro para o tratamento
E no dia seguinte eu liguei para saber como ela estava e falei que queria ficar com ela. Foi pela foto que eu me apaixonei, ela até me disse, você tem certeza que você quer ela? Falei, é ela. Mas ela está muito doente, você vai gastar, vai ter que ter muito amor, muito cuidado. Eu falei, é ela. Eu preciso doar esse amor todo dentro de mim para ela. Peguei, ela veio em carne viva, muito debilitada, depois eu posso mandar fotos, muito sofrida, judiada. Ela está 4 anos com a gente e, assim, eu me sinto simplesmente abençoada por ter ela na minha vida. Ótimo, muito bom o seu exemplo, mas eu preciso, pelo que eu acredito, pelo pouco que a gente compartilhou com vocês, É. você precisa rever essa Uhum. identidade de amor. Preciso mesmo. Eles têm, o trabalho deles é doar. Eles estão ao nosso lado com essa função. Quando eles olham para a gente e percebem que a gente não se melhora, eles falam assim: meu Deus, eu estou trabalhando tanto e eu acho que eu estou fazendo coisa errada. Então, eles têm essa função, o trabalho deles é doar. E a nossa é nos tornar seres humanos melhores. Então, eu gostaria que você estudasse um pouco mais para perceber essa distinção, esse limite. Por exemplo, a questão da humanização é uma coisa muito séria, não é saudável para o animal. Pessoas que têm muitos animais são considerados acumuladores, e isso não é saudável. Então, eu gostaria que você buscasse mais informação para cuidar desse teu limite de amor no entendimento, para que você realmente faça isso de verdade com sabedoria. É muito bonito. Não, com certeza. E esse aprendizado hoje me ajudou muito. Caso você precise, o Instituto Equilíbrio, que é lá no bairro da Saúde, tem o ambulatório, onde faz o atendimento a todos os animais sem usar alopatia nenhuma, inclusive casos de oncologia. É um trabalho muito bonito. Bom, gente, vamos lá, já são 21h17. Mais alguém ou vamos terminar? Patrícia, totalmente verdade. Adriana, gratidão pelos ensinamentos. Vamos encerrar hoje? Vamos. Quem vai fazer para a gente a prece de encerramento? Alguém se oferece para fazer a prece de encerramento? Um, dois e, um, dois e, um, dois e. Ou eu pido? Eu pido. Pido. Maria Aparecida, pode ser? Vitor Game, não é a Maria Aparecida? Não. Você faz para gente? Não? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver. A Adriana, a Edilene já fez lá no outro grupo, Elaine. A Elaine já fez o outro dia. Ô, Mônica. Ô, Mônica, pode ser? Estão me ouvindo? Sim, amiga. Porque hoje é o primeiro dia que eu estou vendo todos na tela, porque eu comprei um laptop novo. O mundo físico nos dando condições melhores. Boa noite a todos. Desculpa que eu entrei bem atrasada, recebi uma visita. Tenho aqui também uma cachorrinha, né? Os cachorrinhos aqui de casa são da minha mãe e são tratados como meus irmãozinhos mais novos, mas eu acho que também é o entendimento e uma carência dela de doar amor por ser, né, deficiente visual. Então, a Lilica é o bebê da casa, né?
mas eu já tinha assistido outras palestras sobre os animais, né? E a gente entende a função deles e eu sempre faço a relação de quando ela está doente, é cópia da mãe. Né? Uma fica com doente de estômago, ela também fica, não precisa nem comprar remédio diferente, é o mesmo remédio em doses menores para o tutelado. Mas então vamos aproveitar, né, mais essa reunião, agradecer a oportunidade, a dedicação das pessoas envolvidas, da Luz, de compartilhar, de preparar tudo isso para nós. Aproveitar também, né, eu achei aquele último slide muito bacana e nunca tinha pensado nisso, que os animais estão evoluindo, porque a gente sempre falava, né, de gato e rato, cachorro brigando igual gato e cachorro, e parece que os animais estão evoluídos, né? Eles vão, não sei se isso é novo ou se a gente é que criou alguns estigmas, né, falando que eles eram inimigos, quando na verdade, né, essa fraternidade, esse amor coletivo é importante para melhorar o nosso planeta, né? A gente tem vários tipos de amor, mas se a gente não cuidar realmente do espaço físico dos animais, da gente, né? É o amor próprio. Primeiro você tem que se cuidar, se amar, depois os próximos, os mais próximos e depois o ambiente, né? Se o meio ambiente não estiver bom, nem os animais conseguem, né, respirar e conseguem viver felizes. Os animais domésticos é uma invenção nossa, mas que também é muito importante, também, né, fazem parte aí da nossa caminhada. Então, agradeço muito a oportunidade e vamos pedir uma semana de muita paz, de muita sabedoria e de esforço, né, da gente saber encontrar o nosso equilíbrio, procurar pensar, refletir diariamente sobre o que fizemos de bom, o que fizemos de não tão bom, para a gente poder melhorar a passos pequenos, mas não tão lentos, como disse a Luz, né? Não podemos ficar deixando tudo para outra encarnação, também não precisamos virar heróis nessa, mas que a gente tenha consciência que um pouquinho por dia vai fazer uma super diferença. Vamos encerrar. Deixa eu ver se tenho aqui uma prece que eu acho que combina muito com o dia de hoje, só que eu não sei ela de cor, então eu vou ler. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consente que eu semeie o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. E luz onde haja treva. União onde haja discórdia. E alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permita que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender e amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Gratidão. Você tá muda agora. Nos mantendo nesse padrão de sentimento, lembrando da nossa lista de vibração, imaginando uma ponte de luz de cada uma dessas pessoas até a sala de passes, rogando que os amigos da espiritualidade, a equipe amorosa do Dr. Anselmo, possa cuidar de cada uma dessas pessoas, fortalecendo-as para que sejam capazes de viver a sua lição com mais calma, com mais sabedoria, fluidificando as águas e nos preparando agora, nos imaginando na sala de passes. Nós vamos fazer o nosso auto-passes, imaginando que estamos na sala de passe, a equipe espiritual colocando a energia, captando com as mãos, colocando as mãos espalmadas no topo da nossa cabeça, harmonizando o nosso coronário,
descendo as mãos pela frente delicadamente, parando no nosso frontal, entre os olhos, descendo mais um pouco até a garganta, o nosso laríngeo, cuidando desse centro de força tão importante no uso da palavra, descendo mais um pouco no centro do peito, harmonizando o nosso cardíaco, colocando a cor verde, a cor rosa, descendo mais um pouco na parte digestiva, harmonizando o nosso gástrico e o esplênico, e devagar descendo até o básico, soltando as mãos, espreguiçando, e obrigado, Papai do Céu, abraçando a cada um de nós e simbolicamente, energeticamente, abraçando a todos e principalmente aquele abraço carinhoso no Dr. Anselmo. Ele precisa da energia de todos nós e nós precisamos dessa oportunidade de trabalho. Gente, gratidão pelo nosso encontro de hoje. Mais uma vez, alegria pela oportunidade de estarmos vivendo esse aqui e agora de uma maneira mais leve. Doutor Anselmo sempre fala pra gente, não fica carregando mala que não é sua, não é isso? Então vamos viver o nosso melhor, gente. Gratidão por mais esse encontro. Tchau. Inté. Inté, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, queridas. Inté. É. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.